Bem, aí nós temos um mapa da Europa, como vocês percebem, ele é constituído por vários países. Então, a Europa, ela apresenta vários países na sua composição, tá? Nós temos como continentes que fazem limite com a Europa, a Ásia e a África também fazem limite com a Europa, tá? E temos os oceanos, tá? O Oceano Atlântico e os mares, tá? Como o Mar da Noruega, o de Barents, tá? E o Mar do Norte. Vamos ver a localização da Europa no planisfério, no globo terrestre, no mapa mundi, tá? Aí nós temos a América em verde, a África em laranja, a Ásia, nós temos de amarelo, ok? Temos a Europa aí de rosa, tá? Essa parte rosa aí do nosso mapa é a Europa, tá? A Europa, na verdade, ela é um finalzinho do continente asiático, mas ela é considerada um continente separado porque ela apresenta uma cultura completamente diferente da Ásia. Por isso, ela não pode ser considerada parte do continente asiático, pela sua diferença cultural, tá bom? Apesar de dividirem a mesma terra, a mesma porção de terra, né? Como vocês percebem aí, a Europa é como se fosse um bracinho da Ásia, mas mesmo assim ela é considerada um continente diferente devido às diferenças culturais, tá? E étnicas. Por exemplo, o rosto de um europeu é bem diferente do rosto de um asiático. A gente consegue perceber essa diferença. Por isso, nós não podemos classificar a Europa e a Ásia como o mesmo continente, já que elas têm essas diferenças culturais e étnicas. Regionalização. A Europa, ela apresenta uma grande divisão, tá? A gente tem a Europa dividida em Europa setentrional, a Europa centro-oriental, a Europa ocidental e a meridional. Então, a Europa, ela se divide em 4 grandes regiões. Essa é a regionalização da Europa, tá? A Europa setentrional, a Europa centro-oriental, a Europa ocidental e a Europa meridional. Cada um está aí na imagem de uma cor diferente, já para facilitar para vocês a distinção, a diferença entre cada uma dessas regiões. Vamos ao quadro natural da Europa. Como é a questão da natureza na Europa? O relevo, ele é bem variado, onde nós temos planícies, planaltos e formações montanhosas, como vocês observam aí pela imagem, as formações de montanhas. Na hidrografia, nós temos também grande variedade, sendo que na Europa essa hidrografia tem 2 finalidades. Ela é usada para locomoção, eles se locomovem através de rios bastante na Europa, e é usada também para a produção de energia. O clima na Europa é um clima temperado, tá? É um clima mais frio, tá? E isso é uma das características que explica a pele mais clara dos povos europeus. A vegetação é bem diversificada, como vocês podem perceber aí por essa imagem, de uma floresta, tá? Na região de montanhas na Europa. A população e a economia. Na Europa, nós temos alguns aspectos populacionais importantes para comentar. Primeiro é que existem cerca de 760 milhões de pessoas, de habitantes na Europa, tá? Que representa um total de 11% da população mundial. A densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado que existe na Europa, é de 73 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Nós temos as minorias que fazem parte do povo europeu, como os bascos, os catalães e os ciganos, tá? Que são os primeiros povos que habitaram a Europa, mas hoje em dia eles são minoria porque eles acabaram tendo a sua cultura modificada conforme a Europa foi crescendo, tá? E hoje em dia eles são minoria. Prosseguindo, nós temos esses bascos, catalães e ciganos foram os primeiros povos que constituíram a Europa. Vamos dizer que eles
podem ser consideradas espécies de índios, vamos dizer assim, da Europa, tá? São os primeiros povos que habitaram a Europa, povos meio selvagens, meio rústico, tá? Um povo rústico de cultura bem tradicional. A gente também tem na Europa, já para o aspecto da economia, a Europa é considerada um continente economicamente bastante importante, porque lá estão as principais empresas mundiais. Ela também possui um dos blocos econômicos mais importantes, que é a União Europeia, na qual a União Europeia, na qual a bandeira aparece aí na tela de vocês, essa bandeira azul com estrelas amarelas. A União Europeia é um bloco econômico criado, né, para facilitar o comércio entre países europeus. Tá? Ao todo, ela é formada por 23 países, que são os 23 países com a economia mais desenvolvida da Europa, e esse bloco econômico também apresenta a moeda mais valorizada do mundo, que é o euro. Para nós termos uma ideia, um euro atualmente ele está valendo mais de R$ 6,60. Um euro vale mais de R$ 6,60. Então a gente percebe que é uma moeda bastante valorizada. Na imagem aí a gente pode perceber a população europeia, que é formada predominantemente de pessoas brancas, e além da bandeira da União Europeia, que eu já mencionei, e também a moeda europeia, tá? Que é o euro, considerada a moeda mais forte atualmente. Ela é mais forte até do que o próprio dólar, tá? Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.